Manuel da Cruz. Para alguns, Manuelzinho. Para outros, simplesmente da Cruz. Quem era esse homem enigmático, conhecido entre os locais por suas habilidades mediúnicas, mas, para alguns, apenas um fofoqueiro intrometido? Por anos venho pesquisando pessoas que vivem sozinhas, sem laços, sem familiares ou raízes. Tento compreender o impacto que elas deixam por onde passam e, curiosamente, há sempre um certo misticismo ao redor dessas figuras. Com Manuel, não foi diferente. Encontrei seu nome em um artigo de registro de desaparecidos na Biblioteca Municipal, de aproximadamente 10 anos. Intrigado, iniciei a minha busca pela cidade, tentando encontrar moradores que se lembrassem de Manuel da Cruz. Oi, Maria Clara, tudo bem? Tudo bem? Você me disse que conheceu Manuel da Cruz. Me conte um pouco de como ele era. Ixi, eu conheci sim, mas só me deu trabalho, viu? Como assim, só te deu trabalho? Qual que foi o seu primeiro contato com ele? A primeira vez que eu vi ele foi no velório do meu ex-marido. Eu estava muito triste, a cidade inteira estava lá. E eu olhei para a porta, assim, bem ao fundo, e eu vi um senhor barbudo, sem cabelo, com umas roupas mais humildes, sabe? Foi então que eu cheguei próximo e perguntei: o senhor conhecia meu marido? E ele me disse: eu conheço. Inclusive, ele mandou te falar que tá com saudade. Nossa, moço, eu confesso que eu fiquei arrepiada, viu? Eu achava que ele só era um estranho. Mas aí ele me disse que conversava com pessoas que ninguém mais via. Então, você acreditava que ele era um médium ou era coisa da cabeça dele? Você fala aquelas coisas de falar com espírito? Eu não sei ao certo se ele era isso não, mas eu fiquei conversando um tempo com ele ali e ele me falou coisas que só o Anselmo saberia. E por que você disse que ele te deu trabalho? Olha, depois de uns meses que o Anselmo morreu, eu conheci o George. E virava e mexia, eu encontrava com o da Cruz pela rua, na padaria, na saída da missa, e ele sempre vinha na minha direção para falar comigo que eu não deveria ter me casado de novo, que aquilo que eu estava fazendo era errado, que o Anselmo estava chateado. Foi quando o George me pediu para eu me afastar dele. Foi aí que a confusão começou de verdade, porque aí o da Cruz começou a falar mal de mim para a cidade inteira. Eu sabia que era ele, porque de repente todo mundo começou a me olhar torto. E não adiantava desmentir, porque tinha muita gente que acreditava nesse papo dele de falar com os mortos. Mas no final das contas, eu acho que ele era mesmo só um intrometido. Isso sim. Antônio, eu posso te chamar de Toninho, né? O que você sabe sobre Manuel da Cruz? Eu sou o Manuelzinho. Se não fosse ele, eu não teria encontrado o amor da minha vida. Eu entregava leite na casa dele quase todo dia, mas às vezes ele não tinha como pagar. Aí, quando eu não cobrava, né, porque ficava com dó, eu achava que não tinha mais ninguém na vida, ele me vinha com uma folha de laranjeira e dizia: Deus lhe guarde. E aquilo me deixava intrigado. Por que você diz isso? É que quem dizia Deus lhe guarde é meu avô, que já morreu há uns anos, e na casa dele tinha um pé de laranja no quintal. Quando ele morreu, todas as folhas caíram. Aí o Manuel fica me dando essas folhas. Acho estranho. E ele ajudou você a encontrar o amor da sua vida? Então,
Um dia, do nada, ele saiu correndo atrás de mim quando eu tava para entregar leite em uma das casas lá. Ele disse: entrega hoje aí não, entrega no 33. Eu achei estranho aquilo, mas aí resolvi fazer aquilo que ele tava falando. Eu chamei no 33, casa que eu nunca tinha chamado antes, né, para apresentar meu trabalho. Aí quem me atendeu que foi uma moça linda, mas assim, linda mesmo, Aninha. Eu fiquei sem palavras, foi amor à primeira vista. Então, os anos se passaram, né? A gente se casou, eu parei de entregar leite e nós começamos a fazer tapetes para vender e construímos nossa família em um distrito aqui perto. E vocês se tornaram amigos depois disso? Mas você acredita que depois daquele dia eu nunca mais encontrei o Manuelzinho? Mas disseram que ele ficava na porta da igreja infernizando a vida da Zilda. Aí me falaram que ele se envolveu em uma briga no boteco do Antão. Mas ele não parecia ser uma pessoa bondosa? Assim, comigo era muito gentil, mas do jeito dele. Às vezes ficava falando das pessoas por aí e quem mais se incomodava era a Zilda. Ela não acreditava nessas coisas de espírito. Zilda, soube que você não se dava bem com o Manuel da Cruz. Isso é verdade? Deus que me perdoe. Só de ouvir esse nome, já fico tudo arrepiado, olha. Era um tremendo salafrário. Safado de marca maior. O povo aí na cidade falava que ele era santo, mas a mim ele não me enganava, não. De jeito nenhum. Eu nunca vi um sujeito fofoqueiro igual o Manuel da Cruz. Mas, dona Zilda, a senhora conversava com ele? Sabe de onde ele veio? Aí que tá. Ninguém sabe de onde ele veio. Sei que ele morava ali, ó, perto da casa da Priscila do Zezé, a casa do Tenório. Morava ali. Eu via muito ele no bar do Antão, comendo canja com pão velho. Ninguém sabe de onde ele veio, pra onde ele foi. Mas uma coisa tem certeza. Todo final de missa ele tava ali, ó, na porta, tomando conta de tudo. Mas será que ele não estava tentando chamar sua atenção? Vai saber. Eu acho que isso era falta de mulher, viu? Teve um dia que eu tava entrando na missa e ele tava saindo, antes da missa começar. Aí de longe eu avistei o Padre Ernesto. Aí eu falei: sua benção, Padre Ernesto. O Padre Ernesto foi muito mal criado comigo. Ele respondeu: que benção o quê? Tô sabendo que você andou falando mal de mim pra Bernadette. Eu falei: o quê, padre? Eu? Jamais. Tô sabendo que você tá falando que eu canto muito mal na igreja, que eu pareço essas matracas de Semana Santa. Falei: padre do céu, quem falou isso pro senhor? O senhor canta tão bem, parece aqueles anjinhos barrocos. Eu não sabia é que Manuel andava me bisbilhotando. Que fofoqueiro. E a senhora foi atrás dele para saber por que ele tinha feito isso? Eu tentei, viu? Mas todas as vezes que eu fui andar atrás dele, ele sumia assim, ó, do nada. Mas na hora da missa ali, da missa acabar, tava ele lá na porta. O Antão, dono do boteco lá da praça, ele que me contou. Falou que ouviu ele falando sozinho, resmungando sozinho, que não queria ficar me vigiando. Mas se não tivesse outro jeito, queria dar uma olhadinha na minha vida, ver se pode. E além de te vigiar, ele ainda falava dos outros? Mas não é que é isso mesmo. Manuel, depois que Maria Clara casou com o Jorge, andou saindo falando para todo mundo que ela desrespeitava o marido dela, que ela era uma sem vergonha, que ela não valia o chão que ela pisava. Quem me contou da briga foi a Zilda. Ela disse que o Jorge, da Maria Clara, foi lá tirar satisfação de o porquê que ele estava falando aquelas coisas da esposa dele. Vê se pode.
Falar isso da pobre viúva. Ele apareceu aqui algumas vezes, eu dava a canja para ele porque eu ficava com dó. Ele não tinha ninguém e ele era uma pessoa meio estranha, mas quem não é estranho? Quando ele veio pela primeira vez, contou de onde vinha? Não, ele apareceu aqui um dia, ele parecia muito cansado. Pediu um copo d'água, meu irmão Tenório deu a ele a água, eles começaram a conversar. Foi aí que o Manuel chamou o Tenório de Teté, agradecendo a ajuda. Mas o engraçado é que só o nosso irmão falecido que chama o Tenório de Teté. E o Tenório, meu irmão, ficou emocionado. Tanto é que ofereceu para ele um quartinho lá na rua Santo Antônio para ele morar. E sobre ele falar com os espíritos? Você acha que era verdade? Ah, se era ou se não era, eu não sei. Só sei que um dia ele disse para eu não abrir o bar, que ia ter uma briga aqui. E eu não acreditei em abrir o bar. E não é que teve a briga mesmo, que era com ele. O engraçado é que quem falava que a Maria Clara era pecadora era a Zilda. Mas eu não deixei nada de mais grave acontecer, não. Eu só notei que depois da briga, o Manuel ficou muito calado. Margarida, quando criança, você era vizinha do Manuel. Como ele era? Ah, Manuel, sempre tão gentil. Ele falava pouco sobre si, mas sempre que estava voltando para casa e eu estava sentada na calçada, sabe, brincando, ele me trazia uma paçoca lá do boteco do Antão. E para você, ele contou de onde veio? Não, Manuel só me contava histórias de fantasia. Os amigos anjos dele é que lhe narravam. Era o que ele dizia. Uma vez ele me contou uma muito boa. Era a história de uma bruxa. A bruxa costumava falar mal de todo mundo da vila. Então, um anjo foi enviado dos céus para ficar de olho nela. A bruxa, uma certa vez, falou tanto, mas tanto, que o anjo achou por bem retirar a sua voz. Ela, por sua vez, tentou tantas poções mágicas quantas conhecia. Tentou também seus abracadabras, seus simsalabins, mas nada resolveu. Desesperada, a bruxa então tentou seu último artifício. Sacou a sua vassoura mais possante e saiu voando atrás do anjo. Mas se desequilibrou, despencou, foi vassoura para um lado, bruxa para o outro, diretamente para dentro de um imenso buraco. A bruxa ficou ali por dias, sozinha, faminta e absolutamente calada. Ela pensou que já não tivesse mais esperança quando passou por ali um andarilho, que viu toda a situação e salvou a bruxa. Eu me lembro que Manuel disse que depois daquilo, a bruxa nunca mais falou mal de ninguém. Eu fico pensando, as palavras têm poder, né? E por que diziam que ele era um encrenqueiro? Olha, eu não sei dizer. Ele não parecia alguém que faria mal para os outros. Mas, ao mesmo tempo, por ter aquele jeito misterioso, talvez isso abrisse margem para as pessoas inventarem histórias sobre ele. E você acreditava que ele tinha mesmo esse dom? Ele era bem especial. Um dia ele pediu que eu escrevesse uma carta para o Antão, recomendando que ele ficasse de olho na Zilda. Eu não entendi muito bem, mas por amizade eu ajudei e escrevi a carta. Depois daquilo eu nunca mais o vi. Eu me lembro que um dia eu estava chegando no bar bem cedinho. Quando eu abri o bar, tinha uma carta jogada debaixo da porta. Eu peguei para me ler. Sabe a Margarida, a vizinha dele? Foi ela que escreveu a carta. E eu tenho ela aqui até hoje. Meu amigo, obrigado por tudo e que Deus lhe devolva em dobro. Talvez um dia eu me vá, mas não queria deixar aqueles que me ajudaram nessa vida passarem por dificuldades por conta das palavras amargas dos outros. Sei que não acredita em mim, mas peço que dê uma olhadinha na dona Zilda. Ela é má e precisa ser vigiada. Não deixe que ela envenene as boas almas daqui, pois isso colocaria em risco a vida de algumas pessoas. Um dia desses, eu volto para tomar mais uma canja. Grato, Manuel. A implicância dele com a Zilda, o que você achou disso tudo?
A Zilda era tão faladeira, ficou inventando aquelas histórias sobre a Maria Clara e acabou sobrando para o Manuel. Olha, eu repito, o Manuel era incomum, mas ele era muito gentil. Até acho que ele se comunicava assim com os espíritos, sabe? E sabe para onde ele foi? Porque não ficou na cidade. Ele não era o tipo de pessoa que fica num lugar só. Dava para ver nos olhos dele uma inquietude, sabe? Eu acho que ele caiu nos braços do mundo. Foi encantar outras pessoas com as suas histórias. Mas você chegou a seguir a Zilda? Eu? Eu não, você tá doido? Quem fazia isso era o Manuel. Eu nem sei por que ele me pediu isso. Depois da briga, da carta, o que você acha que aconteceu com ele? Não sei. Depois que meu irmão Tenório morreu, ele parou de vir no bar e ninguém mais na cidade viu ele. Homem igual o Manuel da Cruz tem que ser protegido por Deus. Ele é sozinho, mas o que eu posso fazer? Quando ele foi embora, chegou a te falar para onde ia? Ah, sei lá, né? Ele não tinha eira nem beira, mas espero que esteja bem onde quer que ande. Meu filho mais velho, com a Aninha, se chama Manuel, em sua homenagem. Podem falar o que for dele, mas mudou a minha vida. Dona Zilda, só entre nós, o que aconteceu com ele? Ó, ele sumiu, né? Deus me livre de levantar falso testemunho. Mas, ó, eu acho que Jorge deu cabo da vida dele. Não espalha isso pros outros, não. Mas na época ele ficava falando que Anselmo estava falando para Maria Clara através dele, Jorge ficou muito incomodado. Sei não, viu? O fato do George ter levado toda essa história a sério poderia ter alguma ligação com o seu desaparecimento? Olha, o Jorge era turrão, mas ele não faria mal pro Manuel. Acho que ele só se cansou e foi embora. O Jorge também já faleceu. Mas eu confesso que eu não tenho a mesma relação espiritual tão forte com ele como eu tenho com o Anselmo. E eu acho que isso tem a ver com aquele dia que o Manuel falou comigo. Logo depois, nós não vimos mais ele na cidade. Até fizeram uma matéria sobre ele no jornal. Deixa eu ver novamente, por favor. Eu guardo até hoje. Eu espero que ele esteja bem. Eu realmente espero que ele esteja bem, onde quer que ele esteja. Homens misteriosos como Manuel da Cruz sempre existiram. Tratados por muitos como indigentes, impacta a vida de alguns e nem tanto de outros. Mas aqueles que são impactados talvez carregam uma culpa de não terem feito mais. A crença exagerada e a falta de empatia podem taxar o outro como louco, sem saber a verdadeira história dessa pessoa. Sabemos que cada um carrega a cruz que consegue suportar. E esse da cruz, com certeza, ainda é um peso na consciência de alguns da cidade.